O objetivo desse vídeo é apresentar como utilizar a agenda compartilhada dentro do Inovativos no CRM. Dentro do CRM, nós temos um conjunto de agendas que você pode usar especificamente para o seu usuário. Por exemplo, no painel inicial, no dashboard inicial do CRM ou do seu usuário, você tem já uma agenda que vai mostrar todas as reuniões, no caso, ou ligações que você pode fazer ou precisa fazer relacionados aos seus leads, aos seus contatos, às suas oportunidades. Temos, nesse caso aqui, até uma personalização onde já mostra as reuniões da minha equipe. Como nesse ambiente de demonstração, o usuário admin, que é o Jason, ele tem um perfil de gestor e ele consegue visualizar, foi configurado aqui para ele visualizar a agenda de todo mundo das suas equipes de pré-vendas e de vendas e marketing também, tá certo? Então, mas dentro do CRM nós temos uma agenda compartilhada. A agenda compartilhada, ela é muito interessante quando queremos ter uma visão geral de todo mundo de uma maneira mais fácil, em termos do formato do calendário mesmo. E um outro cenário é uma agenda compartilhada entre todas as pessoas do time, por exemplo. Então, todo mundo de marketing, todo mundo de pré-vendas, todo mundo de vendas, consegue visualizar a agenda, seja do seu próprio time ou, se for o caso, uma agenda generalizada de todo mundo. Por exemplo, para uso de uma sala compartilhada ou alguma coisa nesse sentido. Então, você pode gerenciar um pouco sobre esse uso aqui pela agenda compartilhada do CRM, do Inovativos do CRM. Tá? Nesse exemplo aqui, como eu disse, o Jason ele tem acesso à agenda da sua equipe e ele já está acessando as reuniões da CL. Tá certo? Você pode até descadastrar, ou seja, não visualizar as reuniões da CL. Como eu faço para configurar, ou seja, para acessar uma nova reunião? Então, eu teria que clicar aqui no botão de agenda compartilhada e para aparecer outras agendas. Nesse caso aqui, eu tenho uma agenda aqui que eu não sei de quem que é. Então, como que esse usuário, como que você pode configurar de uma maneira interessante que vai facilitar a visualização de todos? Então aqui eu vou mudar para um outro usuário, que é o usuário de exemplo nosso aqui, o John. Ele é da equipe de vendas. O John, como eu disse, ele tem acesso à sua própria agenda, né, pelo painel inicial, né, pelo dashboard inicial, ele já tem até uma agenda aqui, já tem até reuniões que ele que ele está realizando. E ele, acessando na a agenda compartilhada dele, ele tem acesso, de uma maneira um pouco mais bonita, né, mais elegante, às suas reuniões, no caso, a sua agenda de reuniões ou ligações, e a sua agenda, e até uma agenda de tarefas. Tá? Então ele tem, por exemplo, uma tarefa que está aqui no dia 5. Nesse caso aqui, quando nós clicamos em cima da tarefa, vemos que é possível observar que o prazo é o dia 8, o prazo de finalização é no dia 8, mas ela aparece no dia 5. Por quê? Porque, por padrão, o Inovativos CR mostra a data de criação da tarefa. Então, hoje foi criada a tarefa, dia 5 de junho, então, por isso que aparece aqui. Mas é possível mudar isso mexendo nas configurações, personalizando aqui a agenda do John, no caso. Né? Então, como eu faço isso? Primeiro ponto, alterar o nome para ficar mais interessante, para que outras pessoas possam identificar a minha agenda, se tiver acesso, mas no caso do gestor do Jason, poder visualizar aqui. Então eu vou mudar aqui, que é reuniões de John Wayne, o modo de reuniões, isso eu não mexo, claro. Eu tenho que colocar que o proprietário aqui é o usuário John Wayne, sou eu. E eu posso usar isso aqui como filtros, tá? Filtros extras. Então, eu posso compartilhar a minha agenda, por exemplo, se eu quisesse, se eu colocar categoria, dando 2 cliques aqui, eu adiciono ela e eu posso só compartilhar as minhas agendas de reuniões, ou posso compartilhar a minha agenda de ligações, ou eu posso fazer as duas coisas, compartilhar as duas. Se eu tivesse mais agendas aqui de outras categorias que fossem criadas, eu poderia suprimir ou não esconder uma dessas categorias, por exemplo. Tá certo? Então, o filtro serve para permitir escolher o que você vai liberar em termos de agenda compartilhada, tá? Dentro das opções que você tem aqui. Então, eu vou só excluir, porque nós não vamos modificar isso, só vou modificar aqui o nome e selecionar aqui o proprietário, que é o próprio John Wayne. Ok.
Salvamos para efetivar a mudança. E agora, o objetivo é mexer na agenda de tarefas. Ou seja, eu posso também, no meu calendário, visualizar as minhas tarefas aqui. E também permitir um compartilhamento dessas minhas tarefas para outras pessoas ou para outros gestores, né? Então, a primeira coisa aqui é mudar o nome. E as tarefas, como eu disse, por que aparece a tarefa na data de criação? Porque ela foi configurada aqui. A data de criação é o atributo da data inicial que vai mostrar no calendário. Se eu, por exemplo, configurar aqui como data de criação e aqui como data final e salvar, o que eu vou ter na minha agenda é uma visualização desde o dia inicial da criação da minha tarefa até o dia final, do prazo final de realização da minha tarefa. Mas isso, eu particularmente não acho isso interessante. Então, um outro jeito mais elegante de você visualizar é fazendo como? Configurando como a data que eu quero mostrar é a data final. E aqui eu deixo como nenhum. E aqui a data inicial como sendo a data final. Então, eu visualizo, quando eu salvo, o que eu vou visualizar é a data, a minha tarefa ela vai aparecer na data de prazo final que eu preciso concluir aquela tarefa. Ok? Então, uma vez que eu compartilhei a minha agenda desse jeito, eu vou voltar lá para o usuário Jason, melhor dizendo, desculpa, que é o meu gestor aqui configurado no ambiente de demonstração, e vou acessar agora o meu ambiente, minha agenda compartilhada. Na minha agenda compartilhada, agora eu quero adicionar a agenda do Jason. Por exemplo, eu quero clicar aqui no agenda compartilhada, vou visualizar eu quero adicionar somente as reuniões do Jason. Vou ticar aqui e as reuniões do Jason vão aparecer aqui para mim. Se eu quiser visualizar as tarefas do Jason também, as tarefas da Sally, eu também posso. Eu simplesmente clico no botão de adicionar e seleciono as tarefas aqui de todo mundo. E aí eu marco para que a tarefa apareça. Mesma coisa. As tarefas da série. Sempre quando ela entra desativado e eu simplesmente marco aqui. Então, nesse caso, eu consigo ter uma visão ampla, compartilhada, uma visão de modo compartilhado de todas as reuniões e tarefas nesse caso. Se eu não quero visualizar, eu só desmarco e eu não visualizo. Elas estão aqui habilitadas, mas eu não quero visualizar. Então, isso me permite ter uma gestão um pouco melhor das reuniões, nesse caso, da minha equipe, de uma maneira visual dentro do calendário. Tá certo? Muito mais interessante. Então, repetindo, né? Só recapitulando, 2 cenários que são interessantes de você utilizar a agenda compartilhada no Inovativos no CRM no caso do gestor, poder visualizar não apenas as reuniões, mas as tarefas que estão sendo executadas, estão sendo realizadas pela sua equipe, ou um ambiente compartilhado onde todos possam visualizar as reuniões de todos, por exemplo. Um cenário muito útil, muito interessante. Tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que o uso da agenda compartilhada, o conhecimento de como utilizar a agenda compartilhada dentro do CRM, dentro de inovativos no CRM, melhore e ajude você a melhorar a sua organização das atividades que você precisa fazer dentro da sua empresa, com a sua equipe, e para proporcionar uma experiência melhor para o seu cliente conseguir fechar mais vendas. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.